meu caro estudante, preparado para mais um dia de SEC UFES? Estamos nos desempenhando ao máximo para que essa semana seja sensacional para nós e para você. Ah, e se você não segue a gente ainda no nosso Instagram, corre lá e procura SEC UFES. Mas agora chega de blá 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 e vem comigo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Monique e é com muita alegria e satisfação que aceitei o convite para falar aqui na Semana de Engenharia Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Fico muito honrada, muito grata com o convite e espero que vocês aproveitem esse conteúdo da aula de hoje, que é o tema sobre Química Verde. Então, vamos começar. Oi? Bom, o tema que me pediram para falar hoje é sobre Química Verde, né? Como falei, eu sou a professora Monique, professora do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, uma escola que vai desde o ensino fundamental até o ensino superior, trabalhando com ensino técnico, formação geral, ensino superior. É uma escola muito grande, ela tem mais de 100 anos, é uma escola muito antiga. E eu também sou moderadora da página Inclusive Química, provavelmente por onde vocês me encontraram. E já já eu falo um pouquinho sobre a página. Para que vocês possam me conhecer, falar um pouquinho da minha formação. Eu sou química, formada pelo Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá também eu fiz a minha licenciatura em Química pelo Instituto de Química. Também fiz o mestrado em Ciências na área de Química Orgânica. Eu fiz na área de síntese orgânica com algumas técnicas de Química Verde, né? Algumas propostas da Química Verde. Atualmente sou doutoranda pelo programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química da UFRJ, pelo Departamento de Processos Orgânicos, e também, ao longo da minha carreira docente, fiz uma pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva. Então, a gente tem algumas práticas, alguns projetos voltados para a área de alunos com necessidades educacionais especiais. Como falei, modero a página Inclusive Química, que atualmente ela se apresenta no Instagram, hoje com 8.700 seguidores. Também temos a página no Facebook e recentemente fizemos uma página com esse nome, Inclusive Química, no YouTube. E lá nós colocamos algumas lives com alguns convidados que acontecem todas as sextas-feiras com o projeto Um Gole de Ciência, que a gente traz sempre alguém da área das ciências para falar sobre a sua experiência profissional, a sua formação. E desde já eu convido vocês para assistir essas lives toda sexta-feira, ou 19 ou 20 horas, cada semana é um horário, e a gente vai divulgando lá na página os próximos convidados. Essa é uma página que se propõe a falar sobre alfabetização científica, alfabetizar cientificamente, tendo o letramento científico da população. A ideia é sempre abordar uma linguagem acessível, descomplicada, para que a ciência possa ser próxima a todos. A ideia é tornar a química interessante para quem também não é da área das ciências, para pessoas que apenas têm curiosidade, dá uma olhadinha na página e se informa sobre alguma questão. A gente pode falar aí nessa pandemia sobre a limpeza dos banheiros e essas misturas de produtos químicos que muita gente acabou fazendo e se intoxicando. A gente acredita que se as pessoas forem alfabetizadas cientificamente nas escolas, isso não vai acontecer na vida, digamos assim, para após a escola, para depois da escola. A gente também se propõe a abordar metodologias ativas de ensino, como falei, a live Um Gole de Ciência, que eu convido vocês a participarem dela. Bom, o nosso tema de hoje é sobre química verde. E eu começo pensando sobre o aquecimento global e os impactos ambientais que a gente tem observado quase todos os dias nos noticiários, sobretudo nesse período pandêmico que a gente está em casa e a gente tem mais tempo de acompanhar os noticiários, o tanto de informação que fala sobre grilagem, pecuária extensiva na região amazônica, ilegal, e tantas outras coisas como desmatamentos, queimadas, tantas coisas ruins que têm acontecido no nosso país, né? Mas se a gente for olhar o todo, o globo no geral, essas ações também vêm acontecendo com uma certa frequência. Então, a gente não pode começar a falar de química verde sem a gente pensar o global anteriormente. E a gente vai dizer que o aquecimento global e as mudanças climáticas
né? As intempéries que estão assolando as populações, elas vêm cada vez mais se alastrando, intensificando em escala global, né? A gente fala do Brasil, mas o Brasil está imerso, está incluso no todo. Então, sempre que a gente fala do Brasil, porque são os noticiários que a gente mais vê nas televisões, né? Então, a gente tem mais casos para contar. Mas esses problemas de aquecimento global e mudanças climáticas estão aí em escala global. Com relação à própria dinâmica da Terra, o clima do nosso planeta ele vem sofrendo alterações muito antes, digamos aí, da ação do homem, né? Da presença das sociedades industriais. E a gente pode mostrar que essa dinâmica climática e essa mudança do clima, ele vem sendo observado em função de pequenas variações no movimento de translação, queda de meteoritos na superfície do planeta, grandes erupções vulcânicas, fases de aquecimento e resfriamento do planeta. Então, tudo isso colabora normalmente para as mudanças climáticas, dessa dinâmica do clima da Terra, independente da ação do homem. O problema, e a gente vai falar sobre uma polêmica, que há duas correntes que vão discutir sobre esse desequilíbrio climático, e ela é muito discutida entre pesquisadores. A primeira, que vai dizer que o aquecimento é oriundo, sim, dos próprios problemas da natureza, como a gente falou anteriormente, e uma outra corrente que vai afirmar que o planeta está sofrendo aquecimento devido a uma grande quantidade de emissões de gases do efeito estufa que vem se intensificando a partir da industrialização de uma série de países, ou seja, a ação antrópica, a ação do homem no meio. O fato é que, se a gente considerar que o clima da Terra ele é resultado, em parte, da interação dos seres que habitam, né, o planeta, é muito difícil a gente negar que derrubadas de florestas, modificações de águas marinhas e na atmosfera, que tudo isso não contribua para mudanças climáticas. Então, a ação do homem, o dedo do homem, ele está muito ligado diretamente a essas mudanças climáticas. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma foto sobre a pecuária extensiva na Amazônia Legal, uma região em que não era para ter a pecuária, e isso acabou sendo alastrado de forma ilegal. E hoje a gente consegue acompanhar, por conta até mesmo da internet, da mídia, uma série de denúncias que alguns ativistas fazem, alguns que acabam se colocando frente aos grileiros e enfim, aos olheiros que ficam aí nessa região, acabam pagando com a própria vida, porque é como se fosse uma milícia local dessa questão aí da terra, né? Então, até mesmo quem denuncia tem que ficar atento para não pagar com a própria vida. A ONU ela já fala na existência de 50 milhões de migrantes do clima, que são os refugiados ambientais. Segundo a ONU, uma população crescendo em ritmo menor é um dos fatores que podem contribuir para desacelerar o aquecimento global. Essa ideia é a ideia dos ecomalthusianos. E aí você tem a ideia dos críticos que se contrapõem, que são os reformistas, que defendem que a distribuição de renda e o não controle da natalidade é que seriam um dos fatores de correção dos desequilíbrios sociais. E aqui a gente tem uma série de ideias para debater, o próprio controle da natalidade, numa sociedade como a nossa, que pelo IBGE a maioria se intitula católico, e que a gente não pode ter o controle da natalidade de alguma, usando aí de forma liberada pela igreja, né, pelos órgãos, a questão dos métodos contraceptivos, a gente fica aí ressonando em torno desse assunto, né? Como que uma instituição proíbe, né, enfim, o controle da natalidade e a gente não tem aí uma noção como uma distribuição de renda correta e todos esses fatores de desequilíbrio social. O problema aqui é que uma ideia contrapõe a outra. É claro que acredito que os dois lados têm um pouco de razão. Eles precisariam sentar para conversar e se ouvirem, para a gente poder achar um caminho do meio e as pessoas poderem se adequar, né? O globo, novas políticas e novas propostas para todos. Bom, a dinâmica climática do planeta é resultado da atuação de diferentes atributos, né? Como a temperatura, a umidade e pressão da atmosfera, além da interação de diversos fatores que vão variar de lugar para lugar na superfície terrestre. Então, assim, tem lugares que tem vulcão, pela própria conformação da tectônica de placas dessas regiões, cada lugar vai se comportar de uma certa forma.
E também a gente pode citar a relação entre os elementos e fatores do clima, que é responsável pelo fenômeno, como a existência da biodiversidade e o próprio efeito estufa. E nesse ponto do efeito estufa, a gente não pode julgá-lo como um todo, né? O efeito estufa ele provoca o aquecimento do planeta, né? A gente não pode achar que ele é o grande vilão das mudanças climáticas. O efeito estufa é um regulador térmico natural, sem o qual a temperatura e a superfície terrestre seria, durante o dia, muito quente e durante a noite, muito frio. Então, ele é um instrumento regulador da temperatura, né? A gente não pode usá-lo como vilão. O problema é que, com a ação do homem, muitos gases do efeito estufa têm sido liberados, eles não conseguem se dissipar, e a sensação térmica no nosso globo, de um ano para o outro, tem ficado cada vez maior, né? Porque é como se fosse, de fato, uma estufa, o planeta Terra. E aí a gente tem alguns gases para citar, né, do efeito estufa, que vão contribuir aí 27% na área do transporte, 21% na nossa área industrial, né, 20% a área da construção, 16% o agronegócio, a área da agricultura, 13% energia e 4% para alguns desperdícios e outros, né? Esses gases são o CO2, o dióxido de carbono, o gás metano e o N2O, o gás hilariante, né, o óxido nitroso, ou monóxido de dinitrogênio. A gente também pode mostrar que numa fina quantidade de gases, a gente tem aí os PF6, os HF6, as substâncias sulfurosas, isso aí tendo aí em torno de 1%. Bom, então a gente não pode negar que a intervenção humana, ela contribui para o aquecimento global, ainda que tenham todas aquelas discussões, aquelas teorias anteriores que a gente discutiu aqui brevemente, a ação humana ela contribui bastante para o aquecimento global. Atualmente a gente tem um órgão, né, o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas, o IPCC, que sustenta uma tese de que o atual aquecimento global ele é fruto das emissões de gases de efeito estufa no período pós-industrial. O IPCC ele iniciou os seus trabalhos em 1988, só que os estudos deles têm detalhes da temperatura da variação da temperatura da Terra desde 1750. Então, eles têm um grande lastro de estudos nesse sentido. Ele relaciona o aquecimento global diretamente com a derrubada e queimadas das florestas, processos de industrialização e o aumento progressivo de emissão de gases do efeito estufa. Então, o IPCC atrela as mudanças climáticas nesse período pós-industrial com a ação do homem. E aí a gente pode pensar que quando a gente fala nessa mentalidade toda, não tem como a gente não deixar de falar da sociedade de consumo, a mentalidade de consumo das pessoas que vivem nesse meio. A gente tem cada vez mais empresas que colocam o lucro à frente dos recursos que vão ser deixados para as futuras gerações, a exploração da terra ao máximo, a exploração da terra de qualquer forma, a qualquer custo. Isso gera uma maior quantidade de má distribuição de renda e geração de pobreza. É o que a gente tem observado, infelizmente, nos noticiários a cada semana. E essas mudanças climáticas podem ser seca em algumas regiões, maremotos, tsunamis, vendavais, enchentes, uma série de questões a gente pode citar como fato de mudanças climáticas. A gente pode ilustrar aqui o recuo dos glaciares desde 1850. Então, a gente tem aqui na Suíça, por exemplo, né, uma primeira foto de 1979, a foto central de 1991 e a de 2002 aqui. A gente consegue acompanhar assim, o recuo do gelo nesses lugares, né? A própria Patagônia, a gente tem aqui uma foto de 1928 e o degelo do lago, né? E uma foto de 2004. Então, como que as mudanças climáticas estão afetando cartões postais, enfim, afetando o nosso bem-estar no globo. E aí, né, a gente também não pode deixar de fora falar sobre as regiões polares, como que esses animais, eles têm sofrido com o degelo das calotas polares, cidades litorâneas, elas têm aumentado o nível do mar, tem alguma previsão aí, eu não gosto de ver muito essas previsões, não, eu já vou estar velhinha, quase morrendo, né, quando eu olho essas datas, mas a gente teria cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo,
sendo avançadas, submersas pelo nível do mar, né, a parte litorânea. Então, isso dá uma aflição, né? E a gente não pode deixar de frisar que o globo pede o socorro, né? O SOS, por nós, pelos animais, enfim, pelo meio que a gente vive. E essas mudanças climáticas a gente pode ver, eu vejo aqui morando no Rio de Janeiro, cada verão é aquele calorão, de dar uma baixa de temperatura, de pressão na gente, né? A gente fica cansado, a gente fica lento por conta desse excesso de calor que a cada ano parece que está ficando cada vez mais insuportável, né? Bom, se a gente olhar assim a dinâmica do globo, a gente pode mostrar um degelo no Himalaia, florestas amazônicas que podem vir a secar, a região como o deserto do Saara ganhando vegetação, podendo ficar mais úmida, a Europa ocidental podendo ficar cada vez mais fria, a Groenlândia, como a gente falou agora, né, com degelo, e ainda nessa região aqui, as monções, que, enfim, esse movimento aí pode ficar das águas, né, ventos, pode ficar cada vez mais intenso. Ainda podemos citar a região dos Estados Unidos, né, cada vez mais batendo recorde de tornados. Em maio de 2012 foram 562 tornados. No Sri Lanka, essa regiãozinha aqui, chuvas trazidas por ciclones também. Na Índia, a gente pode falar sobre ondas de calor, que matou 1.500 pessoas em maio e junho de 2012, a temperatura chegando a 52 graus Celsius. Na Grã-Bretanha, um calor também recorde no verão deles. Na França também, um calor recorde no verão. E na Suíça, a gente pode ver aí também que no verão teve um dos verões mais quentes em 250 anos. Então, como que a dinâmica da Terra, não só aqui no nosso local, né, mas no global, como que as coisas têm se acelerado, assim, para formas mais catastróficas, né? E eu gosto muito de falar sobre essa charge, né? Ela já caiu em algumas provas, alguns concursos, do homem e dos animais tentando encontrar um lugar para ficar, e como se fosse o homem nordestino querendo sair da seca, encontrando um lugar para ficar, e ele se depara com o urso polar, que também está buscando um lugar ideal para ele ficar. Né? Isso é uma charge. Eu também gosto muito dessa tirinha, que fala muito sobre a região sudeste, né? Com o tanto de chuva que a gente vem tendo nos últimos verões, as enchentes, e muita gente que perde a vida por não sair do carro, né? E a tirinha mostra que o cara dentro do carro, dizendo que ele não vai sair, e também que ele não vai mudar o estilo de vida dele, que o aquecimento global é coisa da mídia, isso é bobagem. E daí ele acredita que vai haver uma outra forma de energia, como o hidrogênio, que vai ser um avanço tecnológico e vai mudar todo o estilo de vida do planeta. Até que ele se vê se afogando e dizendo, ok, eu vou mudar, mas aí pode ser tarde. Então, a nossa mudança, quando a gente fala em meio, em química verde, tem que ser cada um fazendo o seu. E agora, para hoje, se a gente deixar para amanhã, pode ficar tarde. E a gente se pergunta o que fazer, né? E algumas políticas ambientais para o século XX e XXI já foram pensadas, como, por exemplo, a Eco 92, aqui no Rio de Janeiro, que aconteceu no ano de 1992, que alguns chefes de Estado se reuniram para pensar essas questões. Em 2020, eles se reencontraram, né? Em 2020, não, perdão. Em 2010, eles se reencontraram para trocar, né? 30 anos depois, o que aconteceu, e ver se algumas coisas tinham avançado ou não, e muita coisa tinha ficado para trás. O próprio protocolo de Kyoto, né, que foi escrito em 1997, colocado em vigor em 2005, em 2001 os Estados Unidos saíram e não quiseram assumir. O próprio crédito de carbono, que hoje muitas empresas, marcas, até de grandes grifes, para serem bem vistas no mercado, elas se vendem como marcas ecológicas e apostam muito na questão do crédito de carbono. A gente só precisa se perguntar se essas políticas são, de fato, adotadas por todos os países, por todas as empresas, ou se é apenas um fake para ganhar público, para ganhar nome e ficar bem na fita dessas empresas, né? Ou nações. Só para vocês terem uma ideia, com relação ao crédito de carbono, em 1990, a gente estava aí na bandeira vermelha, uma liberação de 18,61 bilhões de toneladas de CO2 por mês. E, em 2020, se todas aquelas políticas tivessem sido feitas, haveria uma redução de 15% e estaríamos na bandeira amarela. Ainda não está bom, mas seria o caminho. A promessa
para que no futuro a gente pudesse ficar na bandeira verde, eliminando mais 40%. Só que como a gente sabe que aquilo tudo que foi proposto não foi colocado em prática pelas grandes nações, sobretudo os Estados Unidos, a gente pode perceber que a gente está bem fora do mundo ideal. E aí a gente pode pensar na política da química verde como desenvolvimento e as próprias exigências de uma sociedade de consumo. Será que a gente precisa trocar de celular toda vez que a marca muda o modelo? Ou será que a gente precisa mudar de carro todo ano? Né? Será que a gente precisa comer a quantidade de carne que a gente come? Porque é claro que está provado que a pecuária ela é super poluente. Está provado que se... Tem um documentário no Netflix que eu adorei, depois eu posso deixar os créditos para vocês, que dizia que se só os americanos comessem carne, a gente precisaria do território americano e parte da América do Sul, morando ninguém, só para alimentar os americanos, com a quantidade de carne que eles acham que tem que ser ideal. Então, não tem globo para todo mundo. Aí vocês vão falar, mas a Índia não come carne, né? A vaca lá é sagrada. Sim, mas aí é um pedacinho do globo que a gente está falando, mas tem todo uma grande parte do globo que come, né? A outra coisa é a questão de alimentações industrializadas. Será que a gente não pode começar a cozinhar mais em casa? Cuidar mais da nossa saúde, né? Algumas cidades na Europa, por exemplo, as ecocidades, já contratam pessoas que moram perto do trabalho para irem andando ou irem de bicicleta. Aqui no Rio, será que a gente conseguiria isso? Será que a gente tem estradas para isso? Na cidade de vocês, será que isso é possível? Será que a gente tem plantação de árvores para ter mais sombras? Ou as pessoas saem tirando essas árvores para asfaltar, para passar mais e mais carros? Então, são tantas coisas que a gente pode olhar num todo, como a nossa ação no meio, o que a gente pode mudar, né? Eu posso falar por mim. Eu, nessa quarentena, deixei de comer carne vermelha. Para mim, eu sou só uma, beleza, mas eu acho que eu estou fazendo a minha parte. Eu já não tomava leite de vaca há uns 2 anos, por conta também de documentários, e eu não achei legal o que eu vi ali naquele documentário, na produção, eu achei pouco higiênico, e resolvi parar de tomar o leite de vaca, e agora eu não como mais a carne. Então, assim, estou me readaptando, estou aprendendo a comer outras coisas. E eu acho que é isso, a gente vai fazendo a nossa parte, né? E a gente entra no consumo consciente, né? Que é consumir levando em consideração os impactos provocados pelo consumo e buscar sempre maximizar os impactos positivos e minimizar os impactos negativos, né? Acredita-se, então, que dessa forma a gente pode contribuir para um consumo mais consciente e um mundo melhor. A ideia aqui é sempre pensar na sustentabilidade. Com relação ao desenvolvimento sustentável, nós podemos dizer que é pensar em atender às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das futuras gerações. Isso aqui é de 1987. Então, já tem muita gente lá fora pensando nisso, né? Atividades químicas versus os desastres ambientais. Ou ainda o tratamento adequado dos resíduos químicos emitidos. Publicação de 1990. Então, a gente pode mostrar que dentro da nossa área de atuação, da química, da engenharia química, a gente não pode eliminar substâncias tóxicas, reagente, ou então subprodutos que não foram consumidos. A gente não pode colocar isso no rio, né? Hoje em dia, a gente tem uma série de leis ambientais que são taxas altíssimas, que muitas empresas não têm dinheiro para pagar essa taxa e acabam falindo, fechando, né? Pelo mau uso das substâncias químicas na sua empresa. E para você, estudante de engenharia química, que daqui a pouco está indo para o mercado de trabalho, muito cuidado, porque às vezes a empresa tem um mau uso, você que está assinando, colocando o seu CRQ, e você que vai responder por isso. Então, muito cuidado na empresa que você vai trabalhar, onde você vai atrelar o seu número de CRQ, que a gente luta tanto para conquistar, né, numa faculdade de 5 anos, uma graduação tão pesada, vocês não podem dar um mole de perder por estarem trabalhando para uma empresa que é poluente, né, que não trata os seus resíduos, porque você, enquanto responsável técnico, químico, o engenheiro químico, você que vai responder por isso, tá? E é nesse meio que surge uma nova linha de pensamento, que é a química verde. A ideia é reduzir ou minimizar o impacto da atividade química ao ambiente. Evitar, então, a produção de resíduos ou então tratar os resíduos gerados. E ainda ela é vista como a química limpa,
uma química ambientalmente benigna, uma química sustentável. O conceito da química verde, ele se coloca como o desenvolvimento e implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Eu sempre digo que se você está fazendo um procedimento usando solvente organoclorado, você pode se perguntar se aquele processo é possível de você fazer substituindo o solvente, deixando de usar, por exemplo, um clorofórmio, de clorometano, para ver se dá certo com acetato de etila. Também não adianta colocar benzeno, que a gente sabe que é extremamente tóxico, né? Mas será que dá com acetato de etila, com propanona, com etanol? Vamos tentar? Deu, mas o rendimento caiu. O rendimento caiu, mas é mais seguro? O seu funcionário da tua empresa não vai ter problemas médicos no futuro que possa vir a processar a sua empresa? Então, valeu a pena perder aquele rendimento no teu processo para não ter futuramente, enfim, ter que responder judicialmente pela saúde dos outros. Eu gosto sempre de citar a empresa DuPont, nos Estados Unidos, uma empresa de polímeros, que era extremamente poluente. 30 anos depois, um advogado entrou na justiça com todas essas causas e a empresa teve que pagar. Então, nem sempre o grande dinheiro na hora ali vai compensar. Muitas das vezes pode te dar complicação lá no futuro. O conceito da química verde, ele parte de uma filosofia que pode ser definida como um desenho de um desenvolvimento, né, ou implementação de produtos químicos e processos para reduzir ou eliminar o uso ou geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao ambiente. Esse conceito ele já é relativamente comum em lugares da Europa, né, indústrias, especialmente os países mais desenvolvidos, e ainda também nas linhas de pesquisa, gradativamente vem sendo implementado no meio acadêmico. Lá fora, isso já está desde a década de 80. Aqui no Brasil, começa no final da década de 90, mas ainda assim, alguns grupos de pesquisa são resistentes ao uso da filosofia da química verde, né? Eu posso dizer isso porque fiz meu mestrado nessa área e tive algumas críticas da banca quando eu defendi a minha dissertação, porque diziam que nem toda reação orgânica, né, que eu fiz, nem toda reação orgânica vai em meio aquoso, que foi o que eu propus, mas que na reação dele só iria em benzeno. E aí foi o que eu falei para ele, pois é, mas eu consegui que a minha eu não usasse benzeno, então eu estou pensando verde. Então, muitas das vezes no meio acadêmico, quando você propõe um conceito verde, as pessoas mais antigas, elas torcem um pouquinho o nariz. Então, somos nós, da nova geração, que precisamos limpar a barra da química que ficou tão mal vista no passado. E a química verde, ela tem 12 princípios. O primeiro delas, eu vou falar todos eles para vocês. O primeiro princípio diz o seguinte: é melhor prevenir que tratar ou limpar resíduos de processos químicos depois de formados. Sem contar, gente, que todo o processo de tratamento, uma cromatografia, uma recristalização, tudo isso é mais um gasto para a sua empresa. E você, sendo dono ou funcionário de uma empresa, o seu chefe vai te pedir para você baratear o produto final. Ele quer sempre ter o maior lucro e, para isso, você precisa baratear. Então, vão pensando nisso. O segundo princípio, métodos sintéticos, eles devem ser projetados sempre para maximizar a incorporação toda do reagente no produto, minimizando assim rejeitos. Não adianta você ter um produto e um monte de subprodutos, você está gastando átomos do teu reagente jogando fora. Então, o seu método sintético ele tem que ser esperto, ele tem que ser inteligente. E quem é que vai equacionar isso? Você. Por isso que você faz química orgânica, 1, 2, 3, e tantos mecanismos, para estudar uma melhor abordagem de um método sintético. É você lá na frente, enquanto um funcionário de uma empresa, que vai propor isso numa indústria. Terceiro princípio. As metodologias utilizadas devem usar e gerar substâncias o menos tóxicas possíveis à vida humana e ao ambiente. A gente já falou isso aqui com relação aos solventes organoclorados. Será que tem necessidade? Acho que não. Quarto princípio. Os produtos químicos devem ser projetados de forma a ter maior eficiência e menor toxicidade. Então, sempre escolham produtos que você não vai se intoxicar, o seu funcionário não vai se intoxicar, e você não vai ter que responder por isso no futuro, né? Quinto princípio,
O uso de substâncias como solventes deve sempre que possível ser desnecessário ou inofensivo quando ele for usado. Então, tem algumas reações aí que a gente já consegue fazer em meio sólido para evitar esses solventes, né? Será que a gente pode fazer isso? Tem muitas reações que, quando os reagentes se fundem, vão para o estado líquido, um acaba sendo solúvel no outro, não precisa nem de solvente. Isso é maravilhoso, isso é um princípio verde, né? Então, isso aí é importante vocês pensarem nessas rotas sintéticas. Sexto princípio, as exigências energéticas devem ser reconhecidas por seus impactos ambientais e econômicos e precisam ser minimizadas. Então, se você puder fazer um procedimento, a temperatura ambiente, a pressão ambiente, ótimo. Você não precisa colocar nada em refluxo, porque isso vai aquecer o motor, você vai aquecer, vai dar calor, né? Você tem um maior gasto energético. Isso aí causa um impacto ambiental e econômico, porque é mais um custo para a sua empresa. Sétimo princípio, a matéria-prima deve ser proveniente de fontes inesgotáveis ou renováveis. Então, não adianta você ficar propondo uma metodologia de uma matéria-prima que está escassa, que pode vir a acabar. Então, não é verde pensar assim. Oitavo princípio, deve-se desenhar a metodologia de modo a não precisar de derivatizações como grupos de proteção. Vou dar um exemplo. A gente da síntese orgânica, muitas das vezes, quer fazer um produto final e aí vai fazendo por etapas, né? Eu vou mostrar no final aqui como é que eu fiz meu trabalho de mestrado, né? E como que a gente fez para não ter essas etapas, eu vou contar já. Me aguarde. Então, assim, muitas das vezes a gente faz uma etapa e depois a gente tem que oxidar uma dupla, por exemplo. Só que se eu fizer colocar o reagente para isso, ele pode atrapalhar uma hidroxila que tem aqui em cima. Então, o que a gente faz? Antes de fazer a etapa da oxidação, a gente põe um grupo de proteção. Então, a gente usa uma etapa para proteger, a segunda etapa para fazer a oxidação do que tem que fazer, e uma terceira etapa para desproteger, para tirar o grupo de proteção. Isso aí, gente, gasta solvente, gasta energia. A cada etapa dessa, se você tiver que purificar, por exemplo, cromatografia em coluna e tudo mais, são litros e litros de solvente que você gasta. Então, não é verde pensar assim. Então, se você puder desenhar uma rota sintética que você minimize derivatizações, né, com esses grupos de proteção, maravilha. Nono princípio, sempre que puder, reagentes catalíticos, né? Sempre melhor do que usar reagentes estequiométricos. Décimo princípio, está acabando. Os produtos químicos devem ser desenhados de tal maneira que depois de terem sido usados, eles não persistam no ambiente e que seus produtos de degradação sejam inócuos. Então, assim, tem muita gente que vende a ideia do plástico biodegradável, né? Mas não adianta a gente pensar num plástico biodegradável se ele está biodegradando e se o produto de decomposição desse plástico é tóxico. Imagina que ele veio de uma condensação de grupamentos com cianeto, por exemplo, e na hora de degradar você libera cianeto para o meio ambiente. Desculpa, mas não é um plástico bacana. Mas ele é biodegradável. Sim, mas ele está biodegradando para uma coisa muito tóxica. Então, não é inteligente, não vale a pena para a gente, né? Para o meio, claro. 11º princípio da química verde, métodos analíticos devem ser desenvolvidos para monitorar o processo em tempo real, para você não precisar ficar isolando. Eu me lembro que no meu trabalho de mestrado, eu usava cromatografia gasosa. Então, para eu saber se o meu intermediário tinha sido formado, eu tirava 1 microlitro lá do meu reacional e injetava no CG, né, no cromatógrafo a gás, e eu via lá o tempo de retenção dele, eu via se ainda tinha muitos reagentes que não reagiu, que não foi consumido. Eu ia acompanhando. Então, a gente precisa também focar nos métodos analíticos. E ainda, o último princípio, né, da química verde, as substâncias e a forma como são usadas no processo químico devem minimizar o potencial de acidente. A gente já falou sobre isso hoje. Então, sempre pensar em práticas que gerem menos resíduos e de forma que não gerem acidentes. É claro que algumas coisas acontecem, né? A gente tem a história da química para provar aí várias indústrias, né? Esse ano aconteceu lá no Líbano, né? Aquela explosão com nitrato de amônio. Então, assim, as coisas acontecem, mas se você puder prevenir, né? Por exemplo, lá a gente viu que estava mal armazenado aquele reagente. Então, no teu trabalho, tenha sempre um almoxarifado
sempre com os reagentes organizados, porque isso é importante, né? Isso está dentro das ISO, né? Uma organização do seu ambiente, do seu espaço de trabalho, sobretudo quando você armazena produtos químicos. Isso reduz muito o potencial de acidentes, tá? Bom, penso que quando a gente fala de educação verde, de química verde, a gente está falando de educar a população. E a gente precisa trabalhar um tripé, que é a educação, a humanização e a conscientização. A gente precisa conscientizar desde a escola, desde os pequenininhos, a reciclar substâncias, materiais, dar nova cara para materiais antigos. A gente tem ainda uma postura muito de jogar fora. Eu gosto muito de citar um filme da Disney, Wall-E, que a população sujou o planeta todo e foram morar para fora, né? Ficaram morando numa nave, com um robozinho limpando. E ele vivia limpando e as pessoas nunca voltavam para o planeta Terra, porque virou uma grande lata de lixo. Então a gente tem que pensar que não tem jogar fora. Né? Quando a gente joga o lixo lá fora, ele continua no planeta Terra, que é a nossa casa. Então a gente precisa apostar nessa política de educação nas escolas, um processo de humanização e conscientização. Tudo isso, esse tripé, vai montar a qualidade de vida das pessoas e a qualidade de vida do nosso planeta. Né? Como falei, né, tem muitos lugares que já abordam a questão da reciclagem, então vamos começar a falar sobre as embalagens e os lixos. Hoje em dia a gente compra um produto em casa, ele vem enrolado no plástico, plástico bolha, pedacinhos de isopor. Para quê? Às vezes é um livro ali dentro. Tem necessidade? Nenhuma. Então, as próprias empresas, elas precisam começar a se conscientizar com relação às embalagens que elas estão montando, porque isso gera cada vez mais lixo. E se for fazer embalagem, que seja papelão, que seja algo que não demore tanto tempo para degradar. Né? Hoje, por exemplo, as embalagens descartáveis e não biodegradáveis representam a 30% de todo o volume de lixo coletado. Então, isso aí é um problema. E ainda pior, aqui no Brasil, 76% do lixo não recebe nenhum tratamento. Eles vão parar nos depósitos de aterro sanitário e fica lá, Deus dará, e não tem um tratamento, né? E ainda a degradação de alguns materiais pode levar centenas de anos. Eu até trouxe aqui para vocês o tempo. Então, a gente tem o papel, que fica aí de 3 a 6 meses, o pano, de 6 meses a 1 ano, e passa por filtro de cigarro, chiclete, latas de aço, madeira pintada, que a tinta é um material polimérico, 13 anos, nylon, material polimérico, 30 anos, plástico, centenas de anos, alumínio, vidro, enfim. Cada material, ele tem um grande tempo para se decompor, né? E, então, se a gente coloca isso em lugares diferentes, né? Eu estava vendo há pouco tempo, foi ontem, uma notinha numa página do Instagram que eu sigo, uma pessoa enterrou um potinho de água oxigenada, que era usado para dourar pelos, né, na praia, década de 80, e aí desenterraram isso agora, esse ano, e estava lá, era de 1980 e poucos. Olha o tempo que aquilo ali fica enterrado no mar, não degrada, e é um poluente da praia, da areia da praia, do nosso meio. A gente também pode pensar em coletas seletivas, né? Aqui na minha rua, por exemplo, passa uma vez por semana. O que não pode é a gente separar e depois o caminhão de lixo juntar tudo e não ter a separação adequada. Então, enfim, a gente tem que separar e a empresa coletora manter isso, né? Algumas iniciativas, como, por exemplo, na cidade de São Paulo, ela colocou, né, essa campanhazinha, o lixo é seu, faça a coleta coletiva. Então, isso aí já tem alguns incentivos de alguns estados. Bom, a própria reciclagem da gordura, algumas empresas, alguns centros comunitários, igrejas, coletam o óleo sujo de fritura, né, depois de usado, para poder fazer sabão, e depois eles distribuem isso para a comunidade que doou o óleo, né, então isso aqui seria uma prática ótima para fazer na periferia, em lugares, por exemplo, que o sabão poderia ser doado para a própria comunidade. E a gente também pode falar de lixo e arte, né? Eu gosto muito de citar esse documentário, Lixo Extraordinário, do artista Vicky Muniz. Ele esteve aqui no município perto, no Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias, no aterro sanitário em Jardim Gramacho. E ele trabalhou coletando com esses moradores, né? Todos esses aqui, esses artistas que estão nas fotos, são catadores de lixo, lá do lixão de Jardim Gramacho, e eles se colocaram como modelos para tirar foto, né?
Depois ele projetava o biquimoniz num retroprojetor a foto lá embaixo, no chão, e com o lixo que eles iam coletando do lixão, eles iam preenchendo as suas fotos, né? Esse rapaz aqui, o Tião, ele trabalhou em uma escola, ele trabalhou não, ele foi aluno de uma escola que eu trabalhei, lá em Duque de Caxias, e ele serviu como modelo. Depois o Bic Muniz levou esses quadros para um leilão na Europa, e, enfim, ele é muito famoso, né? Isso ganhou milhões de dólares, e uma grande parte ele doou, né, para os artistas, enfim. O próprio Tião conseguiu comprar uma casinha e sair daquela situação de extrema pobreza lá do lixão. E cada história dessa é uma história, uma família, né? Enfim, de alguma forma, esperanças foram dadas para essas famílias. Bom, chego então no meu trabalho de mestrado com síntese orgânica, que são as reações multicomponentes. As reações multicomponentes, como eu havia dito anteriormente, né, geralmente as reações são feitas etapa por etapa. As multicomponentes, elas ocorrem em um pote, ou seja, a gente coloca todos os reagentes num balãozinho. Claro que isso tem que ser muito estudado, muito arquitetado, e em uma única etapa a gente tem a produção do produto final, sem precisar isolar, né? Então isso é muito interessante. Você faz uma única etapa de purificação, se tiver que fazer coluna cromatográfica, só uma, só no final. Enquanto que aqui a gente teria que fazer uma, duas, três. Tem etapas que levam em reações de 8, 9 etapas, são enormes. Síntese orgânica, para quem gosta, para quem estuda, é cascudo. Então tem muita coisinha, né? Então, a reação multicomponente, a proposta dela é fazer tudo on pote, numa única etapa, dando o seu produto final. Existem vários mecanismos de reação multicomponente. Eu citei umas 10 na minha dissertação de mestrado, mas, na verdade, eu trabalhei com uma delas. Eu trabalhei com um mecanismo, que foi a reação de Hans, que eu já vou falar para vocês. Então, a proposta de trabalhar com reações multicomponentes é buscar uma estratégia no campo da química orgânica, de forma que as transformações sejam mais eficientes, que a gente possa partir de materiais simples e de fácil acesso e em uma única etapa de reação, né? Então, na verdade, 3 ou mais materiais iniciais, eles vão reagir para formar o produto. Qual é a vantagem desse tipo de reação? Tempo, reprodutibilidade e, claro, rendimento, né? Isso é muito importante. E vem ganhando cada vez mais espaço no meio acadêmico, enfim, interesse econômico, ecológico, é uma forma muito importante de fazer síntese. Então, como eu falei, eu estudei esse químico, né, um alemão, a metodologia de Hans, e na literatura tem muito trabalho que usa a metodologia dele, que eu vou citar aqui para vocês, né? Alguns exemplos que eu encontrei na literatura, por exemplo, fazendo síntese usando micro-ondas. Então, aqui ele pegou esses 3 reagentes, né? Tem uma carbonila aqui de cetona, aqui um éster, aldeído, uma imina, e aí usou esse catalisador grandão aqui, reação em 5 minutinhos de micro-ondas deu o produto final. Olha que maravilha, 5 minutos em micro-ondas, bem rápido, né? Em uma etapa. E com rendimentos muito legais, né? Variando esse R aqui, a gente pode ter 65, claro, tem esse aqui de 35% de rendimento, mas vamos dar um desconto, né, gente? Grupo nitro é danado para degradar. Eu não gosto muito de trabalhar com grupo nitro, não. Então, enfim, e detalhe, grupo nitro em posição morto, né? Então, um grande impedimento estérico. Ainda assim, ele obteve produto, né? Teve reação. Podemos aqui citar essa reação também, e ele faz com e sem catalisador, com iodo, e ele varia o tempo de 1h30 a 4 horas de reação. E o melhor, a temperatura ambiente, ele nem aqueceu. Então, ele tinha 3 reagentes, na verdade 4, 1, 2, 3, 4. Ele conseguiu ciclizar, né? Colocar aqui um biciclo, só tinha 2, mas ele juntou. E sem o catalisador, 56% de rendimento, com o iodo, né, em quantidades catalíticas, usando aí em 4 horas de reação, 99% de rendimento. Ele conseguiu colocar para 2h30 de reação, aumentando a proporção de iodo também, os 99% de rendimento. Então, você pensa, eu vou gastar mais iodo ou eu vou gastar mais tempo? O que para o meu processo é mais interessante? Tem para todos os gostos, né? E ainda reações de multicomponentes sendo catalisadas pela Saccharomyces cerevisiae, leveduras. Então, a gente tem uma reação catalisada, né, da D-glucose do piruvato, reação aí com pH tampão, né, pH 7, um rendimento de 70%, temperatura ambiente, 24 horas de reação.
Maravilha, condição excelente. Então, na minha dissertação de mestrado, já que eu vi que na literatura dava certo, né, a gente resolveu desenvolver uma rota sintética verde para a síntese de dihidropiridinas, que são essas classes que eu mostrei para vocês, via metodologia de Hans, e o mais interessante, o meu solvente foi água, como eu falei lá no início para vocês. Qual foi a nossa motivação para trabalhar sintetizando as dihidropiridinas? Primeiro, porque elas são análogas da coenzima NADH. Então, a gente pode aí simular uma série de meios biológicos. São uma importante classe de drogas, né? Também são agentes cardiovasculares eficientes no tratamento de hipertensão, possuem atividade biológica, atividade antitumoral, anticancerígena, antihipertensiva, modulador de cálcio nas células. Então, ela, pelo meio biológico, ela tem uma grande atividade. Então, a gente focou nas dihidropiridinas. Eu sempre gostei dessa área de química de fármacos, química medicinal, eu sempre curti muito. Bom, no meu trabalho, eu trabalhei com acetato de etila e em meio de hidróxido de amônio aquoso, levemente aquecimento, formava o meu intermediário. Sem isolar, né, como eu falei, on pot, eu adicionava o meu reagente orgânico. E daí, então, eu consegui uma série de dihidropiridinas, né, uma classe de dihidropiridinas. E aí, o radical R ele foi mudando. Eu coloquei metóx em posição para, cloro em posição para, grupamento nitro em posição para, só o hidrogênio no anel, sem nenhuma substituição, metóx em posição orto e cloro em posição orto. E aí, para minha surpresa, é que a síntese desse produto na literatura, usando outras metodologias, por exemplo, aqui com metóx em grupo para, de 11% que estava na literatura, eu consegui experimentalmente 70%. Então, olha como é que essa metodologia Hans, esse aqui da literatura não era Hans, não era metodologia multicomponente. Olha como que pela multicomponente melhorou bastante o rendimento, né? Aqui ficou quase parecido, eu aumentei um pouquinho mais. Já com o grupamento nitro, como eu falei, ele meio enjoadinho, então o rendimento ficou menor. Só com hidrogênio ficou maior. Com metóx em posição orto ficou menor também, mas aí a gente tem a explicação do impedimento estérico. E com cloro na posição orto também aumentei bastante o rendimento, de 11% para 78%. Verifiquei o ponto de fusão, né, da literatura, do produto da literatura e o meu corrigido, ficou bastante próximo também. Já que a gente trabalha com síntese, a gente tem que propor um estudo mecanístico, né, um mecanismo para essa reação. Então, a primeira etapa, que é o esquema formando o meu intermediário, o meu meio era hidróxido de amônio aquoso, né? Então, a gente tem um equilíbrio de amônio em água. A amônia, ela é uma base de Lewis, né? Então, ela tem par de elétrons para fazer o ataque nucleofílico à carbonila, liberando pares de elétrons para o oxigênio. Esse oxigênio vai ficar com uma carga negativa. Qualquer base aqui no meio, pode ser água, pode ser outra amônia, ela vai desprotonar aqui embaixo, vai neutralizar o nitrogênio, formando então um grupamento amino, e logo em seguida a gente vai protonar o oxigênio que estava negativo. Numa outra etapa, vai vir alguma base do meio, vai tirar esse H, vai liberar aqui a dupla, tirando então a hidroxila. Então a gente tem aqui esse intermediário que a gente chama de aminocrotonato de etila. E é esse intermediário que, na etapa seguinte, vai fazer um ataque nucleofílico à carbonila também. Nesse caso aqui, o aldeído, que é a porção lá, né, do benzaldeído que eu trabalhei. E aí, enfim, eu não vou ficar falando etapa por etapa, porque são muitos detalhes, mas, enfim, vou deixar aqui um pouquinho, porque tem gente que curte muito o mecanismo de reação, e eu sou uma. Mas a gente foi tendo movimentos de desprotonação, protonação, até formar a nossa dihidropiridina final. Então, esse foi o estudo mecanístico proposto para a formação da dihidropiridina. O meu trabalho todos os produtos foram caracterizados por FTIR, né, infravermelho com ultrachamadas Fourier, cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, CG massa, e ressonância magnética nuclear. A gente fez de hidrogênio, carbono e ainda aquelas técnicas bidimensionais, HMQC, HMBC, que é, na verdade, o acoplamento de espectro. Hidrogênio, hidrogênio-carbono, carbono-carbono, noise, o NOSI. Então, a gente também fez essa caracterização por RMN bidimensional. Esse trabalho foi publicado, né, numa revista internacional, a Heterocycle Communication, saiu em 2009, com esse título, né, 4-fenil, 4-dihidropiridinas, em meio aquoso, reação de Hansen em meio aquoso.
né? Então, eu fui lá do Departamento de Química Orgânica do Instituto de Química da UFRJ, aqui os meus orientadores. Bom, considerações sobre esse trabalho de síntese, né? A metodologia de Hans, ela se mostrou bastante promissora e eficiente para as sínteses das 1,4-dihidropiridinas. Houve a substituição do solvente que era orgânico e tóxico, inflamável, por água. Na literatura tem gente que faz essa reação em benzeno, mas a gente não fez em benzeno e fizemos em água. Outro apelo aqui é uma justificativa à busca por novas rotas verdes, que são menos agressivas ao meio, produtos obtidos com bons a excelentes rendimentos, como vocês viram, mostrei para vocês os resultados, né? E ainda, né, como um ganho geral desse trabalho, rendimento, tempo de reação e utilização de reagentes bem menos agressivos ao meio. A gente pode dizer que, através dessas alternativas verdes, é possível, sim, eliminar ou reduzir aquele antigo conceito que a química era poluente, né, que degradava o meio ambiente. Então, é possível a gente investir em química orgânica, inclusive em síntese orgânica. Os princípios da química verde, eles vão sempre se pautar no bom senso. E ainda, a gente pode perceber que governos, empresas, editores, projetos. Então, as pessoas que focam em seus trabalhos na área verde tendem a ganhar a verba para tocar os seus projetos. Então, isso também é muito importante. Como a gente fala, é a química verde frente à química marrom, que é a química antiga, né? Então, se você puder esverdear o seu processo, você fica bem visto perante os órgãos de fomento. É necessário a gente dizer aqui que tem que ter uma mudança de postura, uma conscientização, né, com a necessidade de não poluir, ter um maior comprometimento de nós, profissionais da área da química, químicos, engenheiros químicos, técnicos em química, e, claro, incentivos governamentais para que as empresas possam se equipar para ter essa visão, essa lente verde, né? Bom, deixei para os minutinhos finais falar um pouquinho das minhas práticas verdes e atividades de pesquisa. Então, eu começo aqui falando sobre um TCC que eu orientei. Esse trabalho, nós fizemos perfumes usando óleos essenciais na sua composição. Então, a gente trabalhou com métodos de extração de cascas cítricas que iriam para o lixo, ou então algumas especiarias, produtos naturais, que a gente fez extração com extrator Soxhler a quente ou ainda a frio. O nosso solvente foi etanol, que não é tóxico, né? E esse trabalho a gente apresentou no Congresso Brasileiro de Química, né, o CBQ, que é um evento da Associação Brasileira de Química. Foi um evento que rolou lá em Gramado, muito legal. E essa aluna hoje, a Raquel Mazzoli, ela é aluna de mestrado da PUC Rio de Janeiro. Então, esse trabalho foi super elogiado pela banca, enfim, a gente levou esse trabalho para congresso, né, esse é o certificado da Raquel, né, de apresentação do trabalho. A gente também trabalhou com uma área de corantes naturais na área de cosméticos verdes e veganos, porque muitos dos cosméticos que se vendem como veganos atualmente, eles não são verdes, ou seja, de fato eles não usam nada de composição animal, mas eles têm uma série de solventes tóxicos, como por exemplo, benzaldeído, né, que é extremamente tóxico, ou então formol. Então, não adianta você não ter nada de origem animal e impregnar de substâncias que são perigosas. Então, esse trabalho a gente publicou, apresentou na SDQ regional, que também aconteceu na PUC em 2017. Então, esse trabalho aqui também foi bem interessante. Ainda trabalhamos na escola, né, no CIEP, eu trabalhava no município de Duque de Caxias, no CIEP, e fizemos repelentes à base de produtos naturais. Esse trabalho eu orientei um TCC de uma aluna da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e nós trabalhamos a abordagem de saberes populares fazendo-se saberes científicos no ensino de química. Nessa escola, ela ficava no CIEP, num lugar com muito pouco saneamento básico, havia muito mosquito na região, e era uma época em que eu ficava muito preocupada de pegar chikungunya, zika, mosquito da dengue, essas coisas todas. E, para minha surpresa e espanto, os alunos eles não se preocupavam e não sentiam os mosquitos. Então, a ideia foi levar a abordagem CTS, né? Ciência, Tecnologia e Sociedade, para a escola. E fizemos os repelentes, eles puderam levar para casa. E depois, as meninas da limpeza, que cuidavam da limpeza do refeitório, banheiros e sala dos professores, deram esse retorno para mim, para minha estagiária, de que, de fato, aquele repelente, ele tinha, de fato, estava fazendo efeito, né, surtindo efeito.
Isso é muito legal para a gente. Esse trabalho a gente também publicou na SBQ, apresentou na SBQ regional aqui em 2017. Com essa pegada da parte da Química Verde, a gente trabalhou os saberes populares com o chá de boldo. Esse trabalho aqui a gente publicou no ENEC, que foi em Rio Branco, no Acre, em 2018, né, da minha aluna Andressa, lá da UERJ. E ainda no EDEC, que aconteceu em Canoas, no Rio Grande do Sul, em 2018. Também com essa ideia de saberes populares, fazendo os saberes científicos, sempre pegando a abordagem da Química Verde. Bom, ainda podemos citar aqui um evento que nós ficamos muito felizes de fazer parte, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, nos seus 70 anos. Foi uma grande feira científica na Quinta da Boa Vista, que é um parque que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, que aconteceu no passado, e a gente trabalhou tanto a ideia da Química Verde, quanto a alfabetização científica, que é uma das bases do nosso projeto lá na página do Inclusive Química, né? Uma das frentes do nosso trabalho. Então, a gente aqui fez o repelente com as crianças, né? Eles fizeram a filtração, a análise sensorial. Essa é a Andressa, minha aluna. Então, foi um trabalho bem legal, um trabalho bastante oportuno, né? Eles também levavam para casa os seus repelentes. E também foi um trabalho inclusivo, né? Então, além das crianças, essa mocinha aqui, ela tem síndrome de Down. O pai ficou preocupado, saber se ela ia poder manipular as coisas. Ela super fez, super desenvolvida, responsável, séria, e ficou toda feliz no final porque ela conseguiu fazer igual a todas as outras crianças. Então, a gente conseguiu abordar a inclusão no nosso trabalho. E ainda esse rapazinho que é autista, e os autistas, o excesso de ruído atrapalha, tira a concentração. E a gente estava numa feira aberta, então tinha muito barulho, então a mãe colocou, né? Depois ela veio pedir desculpas, mas eu falei, não, a gente entende, a gente estuda essa área também. Então a mãe ficou mais calma, porque viu que eram professoras conduzindo um trabalho para os seus filhos, né? Os adolescentes também curtiram muito fazer, e ainda os que já estavam no ensino superior, são alunos do CEPET Rio de Janeiro, também super ficaram envolvidos na nossa tarefa. Nós também fizemos parte, ano passado, no encontro da Escola Brasileira de Química Verde. A gente apresentou 2 trabalhos, um em síntese, que foi do meu aluno Taylor, que defendeu o TCC com esse tema, estudo cinético de reações de esterificação com ácido succínico em diferentes tipos de álcools, pela abordagem da Química Verde. Era uma parceria nossa com o Instituto Senai CETICET, aqui do Rio de Janeiro, né, da indústria têxtil. E ainda a Andressa também foi a esse evento, falando sobre a oficina de repelentes de produtos naturais que a gente fez na semana da SBPC, né? Lá na Quinta da Boa Vista. Então, a gente também levou esse trabalho, nosso relato de experiências. Bom, como considerações finais, vou dizer aqui que, através de alternativas verdes, é possível, sim, eliminar ou reduzir aquele antigo conceito de que a química está diretamente relacionada com a poluição ou a degradação ambiental do nosso planeta, mas para isso é necessária uma mudança de postura, a gente não pode esquecer. E, claro, fazer uma conscientização da importância e necessidade de não poluir. E aí nós, enquanto professores, vocês enquanto estudantes e futuros engenheiros químicos no mercado de trabalho, a começar em mim. A gente sempre tem que pensar nessa conscientização. E ainda como últimas reflexões, eu vou perguntar, né? Estou fazendo a minha parte? Será que a gente, no nosso individual, a gente está fazendo a nossa parte? Ou a gente fica sempre esperando uma atitude do outro, aquele deixa que eu deixo? E o que posso fazer na prática para colaborar com o meu bairro, com a minha escola, com o meu ambiente de trabalho? Alguma prática que eu possa fazer, sei lá, como eu falei, deixar de comer carne uma vez por semana, até parar de comer, enfim, reduzir. E que qualidade de vida eu vou deixar para as futuras gerações? Isso é muito importante a gente pensar, né? Quando a gente chegou nesse planeta, ele era dessa forma. A gente não pode entregar assim, todo amassado para as futuras gerações, certo? Eu agradeço a todos vocês que me ouviram até agora. Obrigado mais uma vez pela atenção, pelo convite. Vou deixar o meu e-mail do Gmail para qualquer contato, se vocês quiserem escrever. Depois eu posso mandar o artigo que eu publiquei, né? Mas também lá na página do Inclusive Química tem o Linktree que vocês podem clicar e aí vai diretamente para uma pasta com todos os artigos na área que a gente já fez, na área de ensino, Química Verde. Então vocês podem dar uma olhadinha lá também no Linktree. E para dar uma força para a gente, poder seguir a nossa página no Instagram,
no YouTube, no Facebook, inclusive Química. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada pela atenção. Beijinho. Tchau, tchau.